Meu querido, tudo bem? Meu Deus, agora estamos bem. Firme, Firme demais. prazer estar Apóstolo, contigo aqui, viu? é um prazer. Preciso confessar aqui que eu tô com o coração acelerado aqui. Ah, Muito não feliz. faz isso. Tô muito feliz. Eu já quero iniciar te agradecendo, tá? Por ter aceito esse convite. A tua palavra, a unção que há na sua vida é palpável, né? Aquele dia em Minas, aquelas palavras suas marcou, impactou muitos pontos da minha vida, né? E eu sempre falo que quando nós estamos com o homem de Deus, basta uma palavra, né? E algumas chaves são viradas. E a partir daquele dia, eu não sei, mas eu acredito que eu seja aquele que mais escuta os seus vídeos no YouTube. Pode É ter mesmo? outros aqui, Que mas honra. eu gosto muito dos seus vídeos e com certeza eu tenho reproduzido muito daquilo que você tem ensinado e ministrado. E eu sou grato por você estar aqui participando dessa live aqui no Instagram, no YouTube, que a galera vai conseguir te conhecer, conhecer mais desse homem de Deus e aprender da palavra de Deus. E eu queria pedir assim, para você se apresentar, para quem não te conhece ainda, Amém, vamos lá. né? O povo de Deus está aqui nessa live, vocês são muito bem-vindos aqui, é uma alegria muito grande estar aqui com o Whindersson. Recebi esse convite dele de coração aberto, na certeza que Deus tem grandes coisas para a nossa vida, né? Bom, eu sou o Paulo Velasco, eu sou de Campos dos Goytacazes, eu sou pastor da igreja Semeando Amor, aqui em Campos, casado com a pastora Damiana, uma bênção que Deus colocou na minha vida há muitos anos atrás, né? Estamos juntos há 20 e poucos anos, é a bênção de Deus. Deus, quando tem um propósito na vida de pessoas, ele faz isso, né? Ele coloca perto da gente pessoas que com certeza vão cooperar para o nosso crescimento. Temos 3 filhos, a Paola, a Maria Fernanda e o Pedro Lucas. 21 anos, 18 anos e 11 anos. E sou apenas servo. Estou aqui para servir, não só servindo aqui na igreja local, mas servindo também aos irmãos aí, né, através dessa live nessa noite, tendo a alegria de poder, de alguma maneira, cooperar com o povo de Deus aqui. Whindersson, eu quero muito ver o povo de Deus crescendo, eu quero muito ver o povo de Deus abrindo o coração mesmo, sabe? O povo de Deus pensando de maneira correta, o povo de Deus voando alto como águia, tendo visão de águia, o povo de Deus empreendendo, o povo de Deus provando do melhor dessa terra, porque tudo isso a gente vê na palavra de Deus e a gente não vai falar muito disso aqui hoje. Que benção. E é isso mesmo, né, pastor? Apóstolo, a ideia é essa mesmo, né? Que o povo de Deus, ele foi ensinado a viver uma vida pequenininha, sofredor, né? É o que eu falo assim, usa a fé para pagar a conta, né? É, Eu tenho fé que Deus vai suprir a minha necessidade. Primeiro já é, falou que vai, né? é. Daí tem fé para doença, que Deus vai curar aquela doença. Tem fé que Deus vai dar. Uma vez, apóstolo, eu estava com uma irmã e ela falou assim, ó, eu tô orando para Deus me mandar algumas roupas usadas. Olha, Oh, meu Deus. olha o Olha nível isso. de coisa, Olha né? isso, né? E é esse mesmo povo, Edson, que crê, e de fato é verdade, Deus abriu o mar para 2 milhões de pessoas passar. Deus sustentou esse povo com maná no deserto. Deus fez brotar a guarda-rocha. Deus mandava uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia, para nem o frio na madrugada, nem o sol durante o dia acabar com esse povo. Deus fez esse povo atravessar as águas do Jordão. O Jordão parou para o povo de Deus passar. Deus derrubou as muralhas de Jericó. Esse povo crê que Deus fez tudo isso, mas esse povo não acredita que Deus pode fazê-los prosperar, fazê-los ter um bom emprego, ou então abrir a sua própria empresa para que sejam geradores de Exato. emprego. Foi ensinado errado. Infelizmente, o nosso povo foi ensinado de maneira errada. E é isso mesmo, igual essa irmã, orava pela roupa usada. Só que aí tem outros que a gente fala assim, nossa, roupa usada. Mas tem uns que oram pelo carro usado, por uma empresa pequena, por É, coisa pequena, né? Só muda o
desejo, mas continuo Isso. desejando coisas pequenas. E até colocam as coisas no diminutivo. Já prestou atenção nisso? A minha vontade é comprar uma casinha, comprar um carrinho, ter um empreguinho, abrir minha empresinha, abrir a minha lojinha. Coloca tudo no diminutivo. Tudo no inho, né? E aí, assim, o meu propósito de vida, apóstolo, eu acredito que eu fui criado e Deus me chamou para ensinar o povo de Deus sobre a parte financeira, né? Parte financeira, sobre os princípios. Deus me ensinou que existem os princípios para prosperar, que são os princípios bíblicos, e existem as regras do jogo. Muitos aplicam só as regras, mas não têm um princípio e não vivem uma prosperidade, né? E muitos têm os princípios, né? Que são aquelas pessoas que oram, jejuam, faz muita coisa, só que não conseguem prosperar, porque não aplicam os princípios e as regras da maneira correta. Isso mesmo. Essas duas coisas precisam andar juntos, né? São como as duas asas de um pássaro. Se for um lado só, ele não vai conseguir voar. Mas se a gente tiver os dois lados, vai bater asa e vai voar longe, né? Aprovado aquilo que Deus falou em Isaías 1,19. Deus disse através do profeta Isaías, né? Se vocês quiserem e me derem ouvidos, vocês vão provar do melhor dessa terra. Então, o melhor dessa terra não é para político corrupto, o melhor dessa terra não é para traficante, o melhor dessa terra não é para quem não tem nada a ver com Deus, o melhor dessa terra é para o povo de Deus. Só que enquanto o povo de Deus não toma posse, isso vai estar ficando na mão de alguém, né? Toda essa riqueza, essa prosperidade fica na mão de alguém enquanto o povo de Deus não se posiciona. Mas eu creio que chegou o tempo do povo de Deus se posicionar. Amém. Deus ter levantado pessoas com coragem para falar sobre isso. E você é uma dessas pessoas. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Amém, pastor. É exatamente isso, né? E o pastor falando aí veio aqui, se o herdeiro for menino, não tem diferença de um servo. Né? Se não tivermos essa maturidade para falar sobre dinheiro, né? Nós vamos viver uma vida como servos, né? Como pessoas, não como filhos, desfrutando da riqueza que Deus deixou para nós, né? A terra prometida é para nós, né? Exatamente. É para nós aqui. Apóstolo, ó, que energia, que presente de Deus. Eu já tô apaixonado de estar aqui com você. E eu coloquei aqui um roteiro como uma introdução, sim, mas pode ir quebrando, porque quem manda aqui é o Espírito Santo, né? Apóstolo, quando Deus te chamou para esse ministério lindo do Semeando Amor, como que foi essa transição sua? Bom, eu vou falar um pouquinho da minha conversão, né? Minha conversão foi um período de depressão profunda. Depressão daquele último estágio mesmo de depressão, onde você não tem nem vontade mais de viver, né? Muitas coisas começaram a dar errado na minha vida para que a vontade de Deus passasse a dar certo. Coisas que eu conseguia fazer com muita facilidade lá no mundão, chegou um momento que eu já não conseguia fazer mais. E aquilo foi me fazendo entrar em crise, porque eu não conseguia entender porque que eu não conseguia ter resultado em coisas que eu sempre tive resultado. E por consequência dessa crise, eu entrei num quadro depressivo, e foi no quadro depressivo, né, quando eu decidi cometer suicídio, acabar com a minha vida, que o Senhor me alcançou, né? Eu entreguei minha vida para Jesus dentro da cozinha da minha casa, né? Sentado no chão da cozinha da minha casa, eu entreguei minha vida para Jesus, quando o Senhor decidiu que naquele dia não seria minha morte. Porque eu havia decidido que aquele dia seria minha morte. Só que antes de eu puxar o gatilho, o Senhor foi ao meu encontro e me resgatou dali, né? Eu entrei em estado de choque, porque na época a minha filha entrou na cozinha falando, apontando o dedo para mim, dizendo assim, papai, não precisa fazer isso não. Só que a minha filha era um bebezinho de colo, que não andava e nem falava. Então aquilo me deixou em estado de choque, né? Eu fiquei maravilhado com aquilo, fiquei em estado de choque, fiquei aproximadamente 2 horas em estado de choque, e ali, quando eu voltei, eu entreguei minha vida para Jesus, mesmo sem saber direito quem era o Senhor, sem conhecer nada, mas ali eu entendi que havia um Deus que estava me chamando, havia um Deus que estava me resgatando, me dando uma nova chance. Partindo disso, eu procurei uma igreja.
procurei uma igreja, entrei em algumas igrejas, né? Até que me batizei, né? Me batizei numa igreja, depois me fui levantado a obreiro dessa igreja, depois a diácono, líder dos obreiros, comecei a fazer um trabalho com os jovens nessa igreja, e aí devido a algumas situações que ocorreram dentro dessa igreja mesmo, né, eu pedi na época, já com alguns anos de caminhada, o meu desligamento, né, o meu desligamento dessa igreja, porque eu respeitei aquilo que está escrito em Amós 3:3. Acaso andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Então, quando eu passei a ver algumas coisas, né, a descobrir algumas coisas, não tinha mais como eu estar caminhando naquele lugar. Pedi meu desligamento e eu não sabia, mas naquele tempo Deus já estava movendo, trabalhando para que nascesse a igreja Semeando Amor, né? Eu já estava terminando o seminário e ali começa a nascer a igreja Semeando Amor. Tive um encontro muito forte com pessoas especiais que me ajudaram muito naquele início, né? Um pastor dentro de um acampamento sem terra, para você ter noção, né? Dentro de um acampamento sem terra, fui eu indo lá, cultuando ao Senhor, e Deus foi movendo de uma forma linda. Nasce a igreja Semeando Amor dentro de uma garagem, com 8 pessoas, há 15 anos atrás. Então, há 15 anos atrás, éramos 4 aqui de casa, que na época eu ainda não tinha o Pedro Lucas, éramos 4 aqui de casa, minha esposa, eu e 2 filhas, e mais 2 casais de amigos. E a igreja começou dentro da garagem de um desses amigos, com 8 pessoas, sendo 4 aqui de casa. Hoje Deus fez com que a gente suba naquele altar para pregar para uma multidão, é uma multidão de pessoas que amam a palavra, apaixonadas por Jesus, e temos vivido dias tremendos, coisas gloriosas na presença do Senhor. Mas eu resumi, né? Resumi bastante, porque são 15 anos de ministério, mas diante de tudo aquilo que a gente já viveu, que a gente já passou, cada alma conquistada, a gente tem até por vezes a impressão de que se passaram muito mais do que 15 anos, né? Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Hoje temos aqui a sede, que fica aqui na cidade de Campos Goytacazes. Estamos com um trabalho na Bélgica, com os irmãos que foram para lá, Semeando Amor também nasceu na Bélgica, e um bairro aqui que é, na verdade, a nossa praia, que é a praia da cidade de Campos, o nome dela é Farol de São Tomé. Mas temos dito que a luz que brilha lá em Farol é a luz de Jesus. Tem um trabalho acontecendo lá também. Pessoas apaixonadas por Jesus, sabe, Whindersson? Sem religiosidade, sem nada disso, mas apenas com o coração aberto para a palavra. O que nos conduz, o que nos direciona é a palavra de Deus, é a visão que o Senhor nos deu com base na sua palavra. E isso tem feito a igreja crescer. Amém. Que bênção, pastor. Eu ia perguntar para o pastor, para o apóstolo, qual que era o segredo, né? E aí você falou, a palavra que tem feito a igreja crescer. E apóstolo, agora eu vou continuar, mas eu quero te fazer uma pergunta, porque aquele dia que a gente se encontrou, eu leio muitos livros, já passei de 1000 livros lidos, e os livros são sobre finanças e sobre liderança, né? E todas as pessoas que eu olho, eu fico analisando o nível de liderança delas, né? E existe o nível 1, 2, o 3, só que os melhores líderes é o nível 5, né? E aquele dia eu consegui fazer essa leitura ali que você é o nível 5 de liderança. E eu vi que você tinha homens com você lá, você foi lá para Minas, mas com homens apaixonados por você, né? E eu fiquei ali, eu fui ali ficar com eles e tal, e fui fazendo pergunta ao seu respeito. Falei assim, eu preciso conhecer mais e ver se esse é o líder que eu estou analisando mesmo. E ali eu vi os homens de fato, apaixonados. Porque ser líder de uma empresa é muito fácil, apóstolo. Porque as pessoas elas vão te seguir pelos seus resultados e se não deu certo, você manda embora, né? É uma liderança que você está pagando. Agora, liderança voluntária, uma liderança por amor, somente líderes nível 5 conseguem desenvolver isso. Apóstolo, qual que é o segredo dessa liderança? Você pode abrir para mim e para quem está aqui? Sem problema nenhum, é só a gente aprender com Jesus. Jesus não fazia uma liderança à distância, Jesus estava no meio, não é verdade?
Jesus liderava do meio. Você não vai ver Jesus se afastando daqueles que ele liderava. Você vai ver Jesus no meio deles. Tanto que quando Judas foi conduzir os soldados para prender Jesus naquela noite no Getsêmani, Judas precisou dar um sinal. Judas disse assim: aquele em quem eu der um beijo, esse é Jesus, prendei-o. Ou seja, se Judas não aponta através do beijo quem Jesus era, eles nem iam saber no meio dos discípulos quem Jesus era ou não era, né? Porque Jesus estava misturado no meio deles. Santo, poderoso, tremendo, maravilhoso, mas fazia questão de estar no meio deles. Isso que é bom, gente. É bom dar junto, sabe, Whindersson? É bom sentar na mesma mesa, é bom dar risada junto, é bom brincar, é bom se divertir, é bom isso, é bom. Se não for para liderar assim, eu não quero liderar. Se não for para estar no meio da turma, eu não quero. Eu não quero estar preso dentro de um gabinete e enquanto as coisas acontecem lá de fora. De maneira nenhuma. Nós passamos agora o período do retiro, né? Retiro de carnaval, a gente se reúne, a gente faz o nosso retiro de carnaval. E no retiro de carnaval eu fico ali uns 4 dias, o tempo todo junto deles. A gente só não está perto deles ali quando a gente vai para o quarto dormir, né? Mas a gente está ali misturado com eles, passando o dia inteiro junto, brincando, curtindo, pregando a palavra. E essas conversas informais também, Deus usa de uma maneira tremenda, sabe? É muito bom sentar à mesa com gente que também ama Jesus, que também pensa em crescimento, pensa em ter a palavra de Deus como aquilo que vai te conduzir, que vai ser o seu norte. A conversa fica tremenda, fica maravilhosa. Então, eu acho que o segredo é esse. Se é que há algum segredo, Whindersson, é isso. Eu procuro estar no meio deles. Eu acho que eu procuro deixar eles à vontade e nunca há diferença entre... Não há diferença, sabe? Há muito respeito. O fato de estar no meio deles não faz com que eles, por exemplo, percam respeito. A autoridade espiritual que eu exerço sobre o nosso povo não é nem arranhada pelo fato de eu estar no meio deles. Tem gente que tem medo, né? Tem medo de estar no meio e acabar tendo a liderança meio que misturada com a amizade, as pessoas confundirem e perder a credibilidade, mas eu procuro ser quem eu sou o tempo todo. Eu sou na igreja o que eu sou aqui em casa, o que eu sou com os meus amigos, o que eu sou com o pessoal que está comigo na rua. Então é isso. Entendi. Uau, uau, uau. E é difícil esse modelo de liderança, né? Por mais que o apóstolo traz aqui como algo simples para você fazer, só que nós sabemos que no nosso meio, né, é muito difícil encontrar uma liderança que o líder das ovelhas em comunhão, ele chega, fica um tempinho e... Isso. Eu vejo assim, tem pessoas que querem se colocar em um lugar que nem o próprio Deus o colocou. Deus não me colocou em cima de um pedestal com um holofote na minha cabeça para que eu brilhe mais que ninguém. Não tem isso. Deus me colocou ali para ter cheiro de ovelha, para estar no meio deles, para ser um com eles. Aquilo que Jesus era. Jesus era um com eles. Eu procuro viver isso, porque isso é bom para mim. Isso é muito bom para mim, Whindersson. Eu não faço isso porque é especial para eles. Não, é bom para mim. Tê-los perto de mim me faz bem para o Paulo, sabe? Porque antes do AP tem o Paulo, né? Então faz bem para o Paulo ter essa galera junto. Ai, que beleza, posso. Parabéns. E isso eu vi na prática lá, né? Não é... Eu vi lá, você com seu povo lá, com os homens lá, amando, ó, isso é nosso apóstolo e tal. Falei, gente, uau, que liderança. Parabéns. Apóstolo, falando um pouco de dinheiro, sobre o dinheiro, eu falo que o dinheiro ele não tem amigo. Ou ele é servo, ou ele é servo, né? Deus traz o dinheiro para nós como semente. Essa é a minha vida. Por que o Whindersson tem prosperado? E por que eu vou prosperar ainda mais? Porque é para o reino. Todo que tem nas minhas mãos é para o reino. Eu tenho aprendido diariamente assim com o Senhor. E sobre... Pastor, eu pego todos os dias. É meu momento de oração. E eu pego Eclesiastes 8, pego o meu dinheiro e divido até com 7 e até com 8 pessoas. Todos os dias eu pego a conta
e eu divido. E todos os dias eu tenho dinheiro para isso. Todos os dias. E é todos os dias. Deus tem me ensinado sobre os princípios da primícia, Sim. E da oferta. Sim. A maior chave que eu aprendi foi sobre a primícia. Que quando Elias chega diante da viúva, aquela viúva, ela ouvia Deus, ela tinha Deus, que Deus já tinha falado para ela sustentar o profeta. Então, era uma pessoa que ouvia Deus, só que ia morrer. Mesmo ouvindo Deus. Então, tem muitas pessoas que ouvem Deus e vão morrer de fome. E não conseguem prosperar. Por quê? Pelo nível de aplicar a primícia. Né? Quando ele chega, ele fala assim, primeiro, faça o princípio. E daí, ela aplica o princípio e ela prospera. E outra coisa, quando o povo vai possuir Jericó, Deus fala assim, não pega nada. Porque aquela era a primeira terra, era a primícia para Deus. Nosso Deus ama. Exatamente. E aí, pegaram da primícia, Acã pegou a primícia, o povo perdeu a capacidade de guerrear. E não conseguiu. E assim, Deus tem ensinado que a primícia, ela destrava a capacidade do povo de Deus. E tem muito povo de Deus que não entendeu. Tem pessoas sonhando com vários insights, com empresa, com música, com louvor dentro deles. Só que não sabem colocar para fora. Por quê? Não porque eles não sabem, porque eles não têm entendimento, que ainda não veio do alto. E só pode vir quando eles aplicar o princípio da primícia, que é reconhecendo um profeta. E a primícia, ela vai para o profeta. Apóstolo, qual que é a sua visão sobre dinheiro? Para a gente explanar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro vamos ver como que é a visão de algumas pessoas sobre o dinheiro, né? É a visão equivocada. A visão equivocada, olha, dinheiro é sujo. Dinheiro é do diabo. Aqui no nosso Brasil, para prosperar, se um vizinho vê, se uma pessoa vê um vizinho chegando, por exemplo, lá com um carro novo, lá, né, com um carro zero, um carro importado, a primeira coisa que ele pensa assim, deve estar roubando. Né? Deve estar roubando, então virou traficante. Né? Então, isso é uma visão equivocada acerca do dinheiro. Agora, a prosperidade que vem de Deus, onde dinheiro é uma parte disso, né? Se a gente ler Eclesiastes 5,19, a gente vai ver que o dinheiro é uma parte da prosperidade. Prosperidade, no conceito bíblico, é um conjunto de coisas e o dinheiro é uma parte. E uma parte muito importante. Dinheiro é importante, gente. São 90 e poucas pessoas aqui com a gente nessa live. Dinheiro é importante, sim. Aí tem aqueles que dizem assim, mas dinheiro não traz felicidade. E a pobreza, a miséria, traz o quê? Não traz felicidade, pelo contrário, traz a tristeza. A falta de dinheiro não traz felicidade. É bom ter dinheiro para levar a sua família num bom restaurante, onde eles podem comer aquilo que eles querem comer. É bom ter dinheiro, fazer uma viagem com a sua família, proporcionar o de melhor para eles. É bom ter dinheiro, até mesmo para fazer aquilo que a Bíblia ordena fazer. 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Aquele que não cuida dos seus, ele nega a fé e é pior do que o ímpio. Como é que eu vou cuidar dos meus se eu não tenho recurso para cuidar dos meus? Como é que eu vou pagar uma boa escola para o meu filho se eu não tiver dinheiro? Como é que eu vou pagar a faculdade da minha filha se eu não tiver dinheiro? Então, o dinheiro é importante, sim. E quem pensa o contrário é porque foi ensinado a pensar de forma errada. Infelizmente. E, de repente, quem te ensinou tinha até boas intenções, mas foi ensinado errado também. É o tal do efeito dominó. Se a gente analisar a política, por exemplo, do nosso Brasil, os políticos não querem que você cresça. Os políticos não querem que você amplie a sua visão. Por quê? Porque enquanto eles tiverem você nas mãos, o voto deles está garantido, com a cesta básica, com vale isso, vale aquele outro, restaurante popular, passagem popular, casinha popular. Então o povo vira massa de manobra na mão daqueles que acabam se aproveitando da miséria do povo. Mas Deus não. Deus quer que você cresça. Por exemplo, Jesus disse assim, tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber.
Estive nu e me vestistes, estive órfão e foste me ver. Agora, peraí, como é que eu vou dar de comer a quem eu sei que está com fome se eu não tiver dinheiro para comprar nem para mim? Como é que eu vou vestir quem está precisando se eu não tenho dinheiro para comprar nem para mim? Então não dá, não dá. Você está entendendo ou não? Não tem como, não tem como. O dinheiro é importante, sim, e esse preconceito, essa visão equivocada acerca da finança tem que ser quebrada, e só pode ser quebrada quando a gente abre a palavra de Deus. Quando a gente abre a palavra de Deus e a gente abre a nossa mente, o nosso coração para ela, as coisas começam a mudar. Salmo 128, a Bíblia vai falar o quê? É promessa para um justo. Qual é a promessa que está no Salmo 128? Que o homem comerá do fruto do seu trabalho, feliz será. Eu quero perguntar para vocês que estão aqui não precisam responder aqui no comentário, não. Responda para você mesmo, mas com sinceridade. Você é feliz no seu trabalho? Você tem alegria naquilo que você faz? Você é próspero com aquilo que você faz? O salário que você ganha naquilo que você trabalha está trazendo satisfação para dentro da sua casa? Você consegue pagar as suas contas? Você consegue realizar sonhos ligados à vida financeira através do seu salário? Porque se não estiver acontecendo isso, então você ainda não está vivendo a palavra de Deus no que tange a isso. E se você ainda não está vivendo, a culpa não é de Deus. São as suas crenças limitantes, porque ensinaram você errado. Jesus disse, todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E ao que bate, a porta se abre. Eu só peço quando eu reconheço o que eu preciso e sei que Deus tem para dar. Eu só procuro quando há em mim um interesse de encontrar. E eu só bato na porta que eu quero e creio que vai se abrir para mim. Agora, se eu não creio que eu posso prosperar, se eu não creio que eu posso avançar na minha vida financeira, então eu não peço, eu não procuro, eu não bato, eu não produzo, eu não faço nada, eu fico sentado simplesmente esperando que as coisas aconteçam. E é por isso que a grande maioria não consegue prosperar. E como o Whindersson já falou aqui com muita propriedade, trabalha para pagar conta. Ou trabalha para comer. O Whindersson, o trabalhar para comer é característica de escravo, Whindersson. Porque se o escravo não trabalhasse, ele não comia. Então, trabalhar para comer é característica de gente que está vivendo debaixo de escravidão. Aí talvez alguém me diga, mas eu não sou escravo de ninguém. É escravo da situação. E talvez o inimigo de nossa alma está se aproveitando disso para massacrar você. Chega disso, gente. Abra sua mente para a palavra de Deus. Deus tem muito mais para você e para a sua casa. Você pode. Olha para Jó. O próprio Satanás, o Whindersson, teve que reconhecer. Até Satanás teve que reconhecer. Disse assim, também o Senhor cercou ele de tudo. Ou seja, quem deu tudo para Jó foi Deus. O Deus que deu para Jó mudou? O Deus que deu para Jó se arrepende? Não. O Deus que deu para Jó deixou de existir? O seu poder diminuiu? Não. Se Deus não mudou, o seu poder não diminuiu, se Deus não muda de ideia, se Deus não se arrepende, então o que ele fez na vida de Jó, ele pode fazer na vida de quem está aqui com a gente também, Whindersson. Você crê nisso, meu irmão? Creio muito, apóstolo. Uau! E é exatamente isso, né? Ter essa clareza e da identidade de quem nós somos. Eu acredito, assim, apóstolo, que muitos não vivem uma prosperidade financeira, né? É igual o apóstolo, dinheiro não traz felicidade. Mas quem fala que dinheiro não traz felicidade é só pobre. Né? Infelizmente. Se nós pegarmos a nossa essência, né? Deus escolheu o povo judeu, escolheu o povo hebreu. E ele teve 3 chamadas para esse povo. Vocês vão ser santos, para ser referência para outras nações. Vocês vão ter atos de justiça. E a terceira, vocês vão cuidar do pobre, da viúva e do necessitado. Isso. Então são 3, e nós fomos enxertados por Cristo nessa promessa. Né? Nós somos um povo escolhido por Deus. Só que se nós olharmos para a nação de Israel, olha aquele povo, o apóstolo, foi para o exílio, foram perseguidos,
no mínimo 6 vezes ali perseguido, a nação destruída, foram espalhadas pelo mundo, depois eles voltam, vão reconstruir, e hoje são 2% da população mundial. Só que eles têm 52% da riqueza do mundo, está na mão do povo. 80% das pedras preciosas está com esse povo. Ninguém ganhou mais prêmio Nobel da Paz do que o judeu. Só que foi o povo mais perseguido. Só que eles têm certeza da identidade de quem eles são. E nós, que aceitamos a Cristo, nós estamos enxertados nessa promessa. Nós temos que ter a certeza que nós somos chamados para cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, do estrangeiro. E com isso não tem como um cego guiar outro cego. Para cuidar dessas pessoas precisa de muito dinheiro. E o outro ponto que eu falo, apóstolo, assim, quem fala que dinheiro não traz felicidade, nunca foi no nosso Nordeste. Né? O ano passado eu tive a experiência de ir lá no campo. E lá eu vi crianças que foram abusadas por vizinho, por tio. Eu vi crianças morrendo de fome, crianças com sarna. Mais de 30 crianças com a pele cheia de sarna. E coisas com um medicamento de R$ 20 sana esse problema. Só Olha que aí. falar que levar o alimento e a cura não traz felicidade, como assim? É porque nunca fez uma boa oferta, nunca viveu isso, né? Como se leva isso sem ter dinheiro para levar? Quem diz isso, Wilson, ainda também não leu Eclesiastes 10:19. Eu vou ler aqui, se você me permitir. Olha. Eclesiastes 10:19 diz assim: para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Não dá para fazer banquete se não tiver dinheiro, é o que a Bíblia está dizendo aqui, olha. Vamos falar a verdade aqui, irmão. É bom ter uma picanhazinha na churrasqueira ou não é? É bom ter uma picanha na churrasqueira ou dormir com a barriga doendo de fome? Então, como é que alguém vai dizer que o dinheiro não é importante? Realmente, quem diz que o dinheiro não é importante, ainda não conhece o pensamento de Deus acerca do dinheiro, nem tampouco as promessas que ele tem para a vida daquele que crê nele, que confia nele, que anda nos seus caminhos. Uau! E é isso mesmo, Posso. Obrigado por estar enriquecendo mesmo, porque essa visão sobre o dinheiro, ela precisa ser desmistificada do nosso meio. Eu, às vezes, quando eu faço um seminário financeiro, e eu peço para as pessoas fecharem os olhos e imaginar o sonho delas. Qual é o seu sonho? Sim. E elas fecham e elas imaginam. Daí eu peço para abrir os olhos, e aí eu falo assim, no seu sonho, você consegue realizar sem dinheiro? Não. Né? Até aquele que tem um sonho missionário, ele não consegue ir no aeroporto e comprar uma passagem de café. Ele precisa do dinheiro. Sim. Né? Então, o dinheiro é importante. Só é importante. E assim, o que eu tenho como base, quem toma as decisões da minha vida e da sua vida que está aqui? Porque é importante a gente ter isso. Em um outro seminário lá em Florianópolis, eu falei, quem toma as decisões da sua vida? É você ou o dinheiro? Daí um senhor falou assim, não, quem toma as decisões sou eu. Eu falei, que bom, parabéns. Mas o carro que você dirige, quem escolheu? Foi sua condição financeira ou foi você? Você anda com o carro dos seus sonhos? A viagem que você faz com a sua família, quem escolhe? É a quantia que você tem de dinheiro ou as viagens do seu sonho? A roupa que você dirige, a roupa que você veste, o restaurante que você vai. Querendo ou não, tudo é baseado pelo dinheiro. E chegou um tempo que Deus está nos trazendo essa maturidade para a gente assumir esse lugar de não estarmos presos com uma mão e nós tomarmos essas decisões. E não decisões de regalia, mas decisões de madura, de entender sobre uma viúva necessitada. Que o meu recurso ele é para isso. E eu tomo a decisão de colocar o meu dinheiro nessas obras. Faz sentido isso, apóstolo? Com certeza, querido, com certeza. Dinheiro tem o seu peso de importância, sim. Tem um lado que é altamente espiritual. É por isso que você não pode ser dominado por ele. Né? Aí eu me lembro novamente da vida de Jó. Por exemplo, Jó perdeu os camelos, o gado, as ovelhas.
Só que Jó não era um dono de ovelhas, um dono de camelos ou um dono de gado. Jó era um homem de Deus que tinha o gado, um homem de Deus que tinha camelos, um homem de Deus que tinha ovelhas. As coisas não tinham ele tinha as coisas. De modo que quando ele perdeu tudo, ele continuou sendo o homem de Deus do mesmo jeito. O que o habilitou para lá no final, ele provar tudo em dobro. Agora, se antes de perder tudo, a Bíblia já diz que ele já era o homem mais rico do Oriente, imagina quando Deus trouxe tudo em dobro. Aí ninguém chegava nem perto da riqueza de Jó. E quem fez foi Deus. Só que a gente precisa também entender, as duas pontas da corda são perigosas. Tem gente que não ora, por exemplo, pela finança. Está errado. Eu oro, eu peço a Deus mesmo, peço a Deus que abençoe, peço a Deus que abençoe aqui a empresa, peço a Deus que abençoe a igreja, eu peço a Deus mesmo, peço a Deus. Agora, a gente não pode também simplesmente lidar com isso como se fosse 100% espiritual, porque isso tira de nós a responsabilidade. O confiar em Deus, o acreditar na palavra de Deus acerca das coisas financeiras, não me isenta de responsabilidades. Por exemplo, não é porque um irmão amado que está aqui com a gente, né, alguém aqui nessa live aqui, é um cristão, é fiel ao Senhor, que pensa assim, vou abrir o meu negócio e com certeza vai dar certo. Vai dar certo se você for bom naquilo que você faz. Então você precisa ser bom naquilo que você faz. Porque de acordo com a Bíblia, se você é bom naquilo que você faz, você prospera. Se você for ler Provérbios 22, 29, é exatamente isso que está dizendo lá. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Quando eu sou bom naquilo que eu faço, isso traz para mim prosperidade. Por quê? Porque vai trazer reconhecimento. Vai trazer reconhecimento, vão valorizar o seu negócio, vão valorizar você que está com a gente aqui nessa live, o seu produto, a sua empresa, o seu serviço prestado. Você precisa ser bom naquilo que você faz. Quem é bom no que faz, prospera. Quando a gente vai a Provérbios 21, 20, a gente também descobre que quem poupa, prospera. Através da boca de Isaías, Deus vai dizer assim, por que vocês gastam o dinheiro com aquilo que não é pão? Ou seja, por que desperdiça? Por que joga fora com coisas que não acrescentam? É usufruir, gente. A gente tem que usufruir. O dinheiro tem que ser para nós um facilitador. O dinheiro tem que servir para facilitar a nossa vida. Por exemplo, aí tem gente, Windows, que tem aquele carro lá velhinho, tem até o dinheiro para comprar um carro melhor, mas mantém o carro velho lá, que vive parando na oficina e diz assim, mas onde o seu carro me leva, o meu aqui, 1915, também me leva, irmão, mas o meu me leva mais rápido, com ar-condicionado e com banco confortável. Então não queira comparar as duas coisas, não. Chega de no local, né? Não chega de o carro nos leva, um carro bom, nos leva num lugar, com tudo isso que você falou, e chega pronto para fazer um compromisso, você não chega morto, né? Exatamente. Então, o dinheiro é facilitador, mas eu também preciso ter sabedoria para administrar. Né? Eu não vou sair comprando o que eu não preciso, que não vai facilitar a minha vida, só para mostrar para alguém que eu comprei. Aí não. Provérbios 21, 20. Quem poupa, prospera. Provérbios 22, 7. Evita dívidas. Porque a dívida traz com ela um negócio chamado juros. Isso é o básico de gestão financeira. O básico, o basiquinho. Tem gente que vive pagando prestação de algumas coisas atrasadas, aí vive pagando juros em cima daquilo. Se somar no final do mês tudo que paga juro lá, paga taxa na conta de energia, na conta de água, que deixa atrasar tudo. Então evite dívidas, pague em dia, porque quem evita dívidas também prospera. Provérbios 10, 4. Vai ler Provérbios 10, 4, porque quem trabalha também prospera. Agora, se não trabalha, não dá, né? Como, né? Trabalho gera prosperidade. Ou seja, vocês que estão com a gente aqui na live, eu passo por isso agora, nós temos que amar a segunda-feira.
O povo fica numa paranoia, negócio de sextou, 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 para não trabalhar final de semana. Você tem que amar a segunda-feira, que a segunda-feira é onde algumas portas estão abertas e você consegue resolver coisas da sua demanda. Você trabalha, você produz, você gera riqueza. Quem trabalha, prospera. Agora, o preguiçoso vai ter com a formiga e aprender com ela. Apóstolo, uau, muito bom. Está sendo enriquecedor aqui para todos. Eu anotei vários insights aqui. E o apóstolo falando assim, ó, de pegar emprestado. Durante muito tempo eu atendi empresas, né, como consultoria, e graças a Deus várias empresas chegou no auge. Só que um princípio que é muito quebrado pelo povo de Deus, que eu vejo, que isso reflete no mundo espiritual, apóstolo, é sobre empréstimo. Porque, sim, olha só, se eu sou o dono de uma empresa, eu chego e falo assim, apóstolo, eu estou deixando a empresa nas suas mãos, eu estou indo distante, e nessa empresa você vai emprestar para outras nações e não vai pegar emprestado. Eu quero que você multiplique o meu negócio, esse negócio. E eu vou. E quando eu volto, você fala assim para mim, ô Whindersson, rapaz, eu usei um monte de cartão de crédito, eu fiz empréstimo com juro baixo, só que eu estou enrolado, eu estou endividado, as minhas coisas não avançam, a empresa não vai. O que eu, como gestor, vou te fazer? Né? É demissão. Infelizmente, até para você que está aqui, tem muita gente que está quebrando esse princípio celestial. Não está crendo nessa palavra de Deus, que você vai emprestar para outras nações e não pegar emprestado. Deus te deu um negócio para você prosperar, para emprestar, para você mandar missionário, fazer um monte de coisas, e não para ficar pegando emprestado. Quando nós pegamos emprestado, nós quebramos princípios. Quando que eu pego dinheiro emprestado do banco? Quando eu vou trabalhar com esse dinheiro, eu tenho dinheiro e eu vi uma oportunidade de negócio. E aí eu pego e eu prospero, eu trabalho com esse negócio. Agora, quem pega o empréstimo para se alimentar, e eu até ensino, apóstolo, no meu livro, que é o terceiro passo para a falência. Que a falência ele tem um caminho. E pegar esse empréstimo sem planejamento é um passo para a falência. Então, o povo de Deus tem que estar atento a esses princípios. Se você pega dinheiro emprestado para pagar a conta, está quebrando o princípio. E aí não tem como a bênção de Deus chegar até nós. E outro ponto que faz sentido, apóstolo, tá? Muito bom. E outro ponto que o apóstolo trouxe de Provérbios 22, que o perito será colocado em meia príncipes. Né? Eu acredito que eu só estou aqui com você porque eu me especializei naquilo que eu sou bom, que é dinheiro, né, e empresa. Só que tem 3 categorias de profissional que o cristão não se atenta a isso. Tem o clínico, o especialista e o perito. Apóstolo, se eu for sair daqui, tropeçar e machucar o tornozelo, vão me levar para o hospital. Quem que vai estar lá para me atender? É um clínico geral. Com todo respeito, ele trabalha a noite inteira, está cansado, sobrecarregado e não vai conseguir resolver o meu problema. Ele vai dar um remédio para a dor. Tem muito empresário, muito cristão, que ele é genérico, né? Ele não é nada, é pato, né? Não anda bem, nada, não voa, então ele não consegue avançar na profissão. Depois nós temos o especialista, ó, machuquei o tornozelo, ó, o Whindersson. Seu tornozelo precisa de um especialista que é cirúrgico. O clínico me encaminha para o especialista. O especialista ele vai me esperar na clínica dele com horário marcado. Só que eu chego lá nesse especialista, ele já ganha dinheiro, já é totalmente diferente do clínico. Esse especialista, apóstolo, ele fala assim, ó, mas é o caso cirúrgico e eu não opero essa parte do tornozelo, você precisa ir em tal pessoa. E aqui que está a grande questão, aqui que nós temos que chegar como povo de Deus. Porque esse perito, ele resolve o que os outros não resolvem. E esse lugar é nosso, porque nós temos o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de temor. Nós saímos na frente de todo mundo. Né? Isso.
E esse perito é o que ganha dinheiro. Ele consegue atrair as pessoas, né? As pessoas vêm até ele porque ele faz algo direto, né? Então, nós como cristãos, tem um caminho para a prosperidade, né, apóstolo? A prosperidade, ela deixa rastros e deixa muito claro na palavra de Deus. Exatamente. Então, caminho. Exatamente. E essa busca pela prosperidade, né? Ela não pode ter como o fim a minha pessoa. Não pode ter como fim a minha pessoa. Porque se eu disser para Deus que a finalidade sou eu já estou vivendo com aquilo que tenho. Então, se a finalidade for eu, não há necessidade de Deus derramar mais sobre mim. Agora, se eu me colocar diante dele como um instrumento, como um canal, fazendo com que as coisas passem por mim, sendo de verdade aquele que multiplica e que faz pessoas que estão à minha volta também serem abençoados, aí eu vou estar na posição correta para Deus derramar cada vez mais sobre a minha vida. Né? A gente precisa entender, precisa entender. Eu não estou dizendo para os irmãos que estão conosco nessa live aqui que eles vão desperdiçar entregando na mão, nada na mão de preguiçoso. Mas estou querendo dizer para vocês que estão conosco aqui nessa live que a gente precisa fazer a roda da abundância girar. Né? A gente precisa fazer a roda girar. E a gente aprende que dar é melhor do que receber, em muitos sentidos. Até porque, por que dar é melhor do que receber? Bom, porque se eu estou na condição de dar, é porque eu não estou tendo falta. Né? Então, dar é melhor que receber. Mas eu não posso ser a finalidade disso que eu quero receber de Deus. Eu preciso olhar à minha volta. Mais ou menos assim. Eu ontem fiz uma reunião na empresa, eu estava falando lá na empresa, com o pessoal exatamente sobre isso, que eles precisam definir algumas coisas na mente deles, Williams. Primeiro ponto, eles têm que fazer algumas perguntas a si próprios. Quanto eu quero? Primeiro ponto, peraí, eu tenho um sonho, tá? Quanto eu quero? Para que eu quero isso? Essa segunda pergunta pode fazer com que essa pessoa entenda se realmente ela precisa daquilo ou não. Quanto eu quero? Para que eu quero? Até quando eu terei e o que farei para ter? Essas perguntas têm que ter resposta. Todo empreendedor tem que se pautar com as respostas dessas perguntas aqui. Quanto eu quero? Para que eu quero? Até quando eu terei e o que farei para ter? Pega essa visão que é empresarial e traz isso agora à luz da Bíblia e junta isso tudo, meu irmão, é impossível não crescer. É impossível não dar certo. Porque você vai estar demonstrando sabedoria nas suas atitudes. E de acordo com a Bíblia em Provérbios 24, sabedoria gera prosperidade. Então, quando Deus perceber, quando Deus enxergar em você uma pessoa pronta para prosperar, uma pessoa que tem atitude, que não adianta só oração. No que diz respeito à vida financeira, oração e ação é o que gera prosperidade. Oração e ação. Mas se você não tiver sabedoria, você não toma a ação correta. Agora, se Deus perceber, se Deus olhar para você e enxergar que você tem sabedoria, que está com as atitudes corretas, pronto. Deus vai fazer acontecer na sua vida. Ele vai e pode mudar a história dessas pessoas que estão com a gente aqui nessa live. Amém. E apóstolo, você falando isso, até domingo eu falei no culto, algo ali no momento do dízimo, da oferta, que Deus dá pão para o que tem fome e semente para o que semeia. Isso aí. Só que se Deus dá pão para o que tem fome e semente para o que semeia, Deus escolhe para quem ele vai fazer isso. Né? O apóstolo é bonito, o Whindersson é feio, então o apóstolo vai ter semente e o Whindersson tem pão. Não. O céu, ele responde respostas. Isso aí. Né? Então, Deus dá pão para todo mundo. Para todos nós recebemos o pão. Só que poucos se qualificam para ser semeador. Né? Isso. Como que eu me qualifico para ser semeador? Eclesiastes 11. Eu pego o meu pão e eu reparto. A partir do momento que eu reparto o pão, eu me qualifiquei diante dos céus para ser um semeador aqui na terra. E é quando Deus começa a me mandar e qualificar. Né? Foi o que aconteceu com o menino dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Isso.
a ser um semeador. E nós precisamos entender, né? O povo de Deus precisa aplicar esses princípios, que eles são princípios. E princípios traz prosperidade. São sentenças abertas diante de Deus. Então, não basta também ser um perito naquilo que faz, se não aplica esses princípios, né? Exatamente. As regras do jogo. Trabalhar, ser gestor, vendedor, negociador, tudo isso faz parte das regras. Só que daí nós temos os princípios, que é o que destrava todas essas regras e traz a prosperidade. Apóstolo, eu quero fazer outra pergunta para você. Temos tempo? Podemos continuar? Eu estou feliz de estar aqui. Apóstolo, qual é o seu entendimento sobre Mateus 6:24? Você não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Algumas versões traz a Deus e ao dinheiro. O que você pode nos ensinar sobre isso, apóstolo? Eu vou usar como base algo que eu já até citei aqui, Vinícius. Olha, vamos tomar como exemplo novamente a vida de Jó. Se Jó servisse as riquezas, a partir do momento em que ele começou a perder uma pancada atrás da outra, uma perda atrás da outra, Jó se revoltaria contra Deus. E era aquilo que Satanás estava esperando. Satanás estava esperando que Jó se revoltasse contra Deus, que Jó murmurasse, que Jó blasfemasse, que Jó xingasse Deus. Era exatamente isso que ele estava esperando. Só que Jó não era servo das riquezas. Ele tinha as coisas, mas as coisas não tinham Jó. Um exemplo. Por exemplo, eu até citei isso há poucos dias, em um treinamento também que eu estava dando. Uma pessoa conhecida, ele tinha um Gol, sabe o carro, Gol? Uhum. Um Gol daquele mais antiguinho, sem ar-condicionado, bem basiquinho. Só que ele tinha dinheiro. E ele comprou um Gol zero há uns anos atrás. Ele comprou, mesmo tendo esse Gol mais antiguinho, sem ar-condicionado, sem nada, ele comprou um Gol zero. Tirou da concessionária, colocou dentro da garagem da casa dele, foi em cima do Gol zero, colocou um lençol, e em cima desse lençol uma capa plástica que reveste o carro. O carro estava debaixo da garagem, debaixo do lençol e debaixo da capa. Hoje, ele é uma pessoa debilitada fisicamente, ele não pode mais dirigir, e detalhe, ele não dirigiu o Gol zero. Meu Deus do céu. O Gol zero ficou anos dentro da garagem dele e ele dirigindo o carrinho lá, sem ar-condicionado, enfumaçando. Ele continuou andando no carrinho e deixou o zero guardado dentro da garagem. É o tipo de pessoa que passa a servir as coisas, a servir a riqueza, a servir ao dinheiro. E ele coloca o coração dele naquilo ali. Ele não entendeu que é o dinheiro que tem que ser meu servo. O dinheiro tem que ser facilitador. O dinheiro, eu não posso... Aí Jesus vai falar, né? Não dá para servir a dois senhores. Porque quem colocou o coração no dinheiro, automaticamente já tirou o coração do Senhor. Porque se tiver alguém morrendo do lado dele, ele tendo dinheiro para ajudar, ele não vai ajudar. É aquela pessoa que uma pessoa na família precisa fazer uma cirurgia de emergência. Ele tem um dinheiro guardado, mas ele não mexe naquele dinheiro. Ele deixa a pessoa lá na situação difícil, mas ele não mexe naquele recurso lá, porque é o dinheiro dele que tem que ficar guardado. Ele virou servo da finança, ele virou servo de Mamon, ele virou servo dessa entidade que governa, infelizmente, governa a vida financeira de muito crente, de muitos. E é por isso que a pessoa é uma pessoa boa. Se olhar pessoas, são pessoas boas, são pessoas que são guerreiras, trabalham mesmo, mas nunca conseguem prosperar. Porque se Deus der mais prosperidade para essa pessoa, Deus vai estar só engrossando as grades da prisão dessa pessoa. Porque essa pessoa já é serva de Mamon há muito tempo. Exato. Uau, e isso é muito triste, né, apóstolo? Nós olharmos um povo que é livre, mas com mentalidade de escravo, né? E ali se submete a esse jugo de não repartir, de não passar, abençoar, porque é meu, é o meu reino, é minha vida,
tem alguns que chegam a falar assim, essa é minha segurança. Meu Deus, minha segurança. Isso. Sua segurança não está em Deus, né? O Deus que te trouxe aqui, o Deus Verdade. que fez você ajudar isso, ele pode multiplicar assim, né? Verdade. E muitos não prosperam, porque não jogam o pão sobre as águas, porque fica no meio, né? Exatamente. E eu acredito, apóstolo, que é o meu posicionamento. Quem vive dessa maneira já serve uma mão, já está assim, ó, está debaixo de uma mão. Está servindo a ele, está servindo a ele. Está sendo governado pelas coisas, está sendo governado pela finança, está sendo manipulado o tempo todo, sem nem perceber, mas está sendo manipulado o tempo todo. Porque nós vemos assim, o próprio Jesus Cristo. O ministério de Jesus tinha as mulheres que abençoavam ele, era um ministério riquíssimo. Né? Nós vemos que José de Arimateia, que perfumou o corpo de Cristo, era um homem riquíssimo. Então, ele não fez só o corpo de Cristo, né? Ele com certeza já vinha abençoando o ministério de Cristo. Então, eu acredito que entrava muito dinheiro. Só que também saía muito dinheiro. A ponto de chegar e Pedro perguntar, como que nós vamos entrar na cidade? Não tem dinheiro. Vai essa moeda na boca do peixe e vamos pagar o imposto. Só que nós sabemos que o ministério é um ministério riquíssimo. Então, Jesus nunca parou o dinheiro nele. Que eu acredito que a próxima pergunta que eu ia te fazer, de Mateus 6,19, que é assim, ó, não acumule tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói. Como que você vê isso? Não acumula seu carro dentro da garagem, com lençol por cima. Tira esse dinheiro debaixo do colchão, vai curtir a vida, vai viver, vai passear com a sua esposa, vai brincar com seus filhos, vai pegar esse dinheiro e trazer para a sua família o que esse dinheiro pode proporcionar de bom, sabe? Vai fazer uma viagem, vai comer em um bom restaurante, vai trocar de carro se você tem condições para isso, vai morar em um lugar melhor se você tem condições para isso. Eu não sei como é que é na sua região, Whindersson, mas na minha região aqui, o povo aqui tem uma mania de pegar e construir, e construindo puxadinhos dentro do quintal dos outros. Por exemplo, é o quintal da família, aí vai fazendo um puxadinho aqui, outro puxadinho ali, outro puxadinho ali, aí faz ali, às vezes tem condições de sair dali, mas não tira o pé dali de dentro, sabe? Morre ali dentro, é uma fofocada do inferno, é um tomando conta da vida dos outros, mas ele diz, não, eu que não vou sair daqui, isso aqui é meu, sai desse quintal, vai comprar uma casa para você, um apartamento para sua esposa, vai ser feliz. Vai pegar esse dinheiro e fazer o que o dinheiro tem que fazer para você. E o dinheiro não tem que servir de travesseiro para você. O dinheiro tem que servir de facilitador para a sua vida. Para de querer acumular. Porque vai chegar uma hora que você vai morrer, ué. Vai chegar uma hora que você não vai estar mais aqui, nós não estaremos mais aqui. E aí? Fez o quê com o dinheiro? De repente comeu mal, se vestiu mal, morou mal, andou mal, não conheceu lugar nenhum e o dinheiro ficou guardado, morreu, acabou. E aí? Não acumule, não é para acumular, é para usar e também para ser um canal de bênção para a vida de alguém. Bota isso na sua cabeça, em nome de Jesus, meu povo. Amém. Bora viver, né? Bora viver. Bora viver. Isso aí. E apóstolo, isso mesmo, o dinheiro é para isso, né? Deus, né, permite que nós desfrutamos dessa realidade, né? De sermos prósperos aqui na Terra. Eu sempre digo, apóstolo, que qual a parte da Bíblia que eu vou viver? Aquela que eu creio, né? Amém. É isso aí. É isso aí, desse jeito. Pessoa que crê só na parte da cura e ela vive só na parte da cura. Tem pessoa que vive só na parte da fé e vive só a fé. E você pode também viver a parte da prosperidade. Eu não sei se o apóstolo já ouviu aquela historinha do rapaz que ele vai lá e compra uma passagem para fazer uma viagem em um navio, né? Só que ele tinha o dinheiro somente da passagem. E ele fala assim, poxa, é 30 dias no Atlântico, como que eu vou me alimentar? E ele pega ali os troquinhos, ele compra 60 pães, um para o almoço. E aí ele leva lá ele diverte, aproveita tudo.
Só que chega um momento do almoço, ele corre para o quarto, ele vê as pessoas indo almoçar, ele vai lá no quarto e come o pãozinho dele, né? Curte o dia inteiro, na hora da janta, ele corria para o quarto e comia o pãozinho dele. No último dia, o capitão tá andando e viu ele lá comendo, e ele falou assim: meu jovem, eu percebo que nos horários das refeições, você corre para cá para se alimentar. Ele fala: então, pois é que eu não tinha dinheiro para contratar a janta também, o almoço, e aí eu trouxe meus pães. Ó, inclusive tá até duro uns aqui. E aí o capitão olha para ele, dá um sorriso, e fala assim: não, quem comprou a passagem para o navio, comprou tudo. A janta está incluso. E nós vemos, apóstolo, muitos cristãos vivendo dessa maneira. Não, Deus restaurou o meu casamento. Era não. Não, a vida financeira tem que ser sofrido. Eu tenho que clamar porque tem que ter chicote nas costas. Né? Não, Deus salvou, me tirou das drogas. Não, mas eu tenho que ter uma vida sofrida financeira. Infelizmente é assim, né? Vai ter gente quando chegar lá em cima vai falar para eles: Senhor, olha, eu passei fome, sofria na miséria lá embaixo para conseguir chegar aqui, né? Ele vai perguntar: olha, mas quem disse para você que você ia ter que passar miséria lá embaixo para chegar aqui? Quem pensa assim anula o sacrifício de Jesus na cruz, né? Eu nos furos, né? Porque se fosse só para sofrer aqui na terra, só bastasse para chegar lá, então Jesus morreu na cruz, então por quê? Então, O povo de Deus tem que abrir a mente. E Deus está usando pessoas como você para fazer isso. amém, apóstolo. Sou grato, né, por esse tempo que nós passamos aqui junto. Obrigado, tá? Eu quero de coração, assim, Agradeço, querido. obrigado, né, por você ser quem você é, por essa humildade. Eu quero, se você permitir, a gente desenvolver mais ainda esse relacionamento, que eu quero estar perto de homens como você, né, que eu acredito que é referência para nossa nação. E assim, ó, dá um abraço na sua esposa, eu quero conhecer ela também, seus filhos, né? Eu quero pegar o carro aqui e aí conhecer vocês. Isso. O Ministério Semeando Amor, que eu achei esse nome incrível também, né? Apóstolo, que tempo precioso. Muitas pessoas, acredito, que foram abençoadas e muitas chaves foram viradas nesse período através da sua vida. Obrigado, tá, apóstolo? Nada, queridão. Muito obrigado. Deus continue te usando, te abençoando em tudo. Que Deus prospere em tudo que você colocar as suas mãos para fazer, viu? Que Deus te leve a lugares onde pessoas precisam ser realmente destravadas nessa área. Eu quero muito ver o povo de Deus prosperando, então eu oro por você, para que Deus use você como instrumento, para que essas pessoas ouçam a palavra da verdade. A que liberta é a palavra de Deus, não é a cartilha de uma religião, mas é a palavra de Deus. Faça uso dela sempre. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, apóstolo. Apóstolo, eu sempre encerro da melhor maneira, que é orando. Você pode orar por nós, nos abençoar aqui? Prazer. Amém. Senhor Deus, nós temos razões para agradecer ao Senhor. O Senhor tem levantado pessoas nesse tempo com o propósito correto no coração. O propósito de repassar aquilo que tem aprendido. São pessoas que decidiram, Senhor, não reter só com eles aquilo que o Senhor tem derramado. E o Whindersson é uma dessas pessoas, instrumento nas mãos do Senhor. Meu Pai, nós unimos a nossa fé nesse momento e oramos por cada pessoa que está conosco nessa live. Que o coração se abra, que a mente se abra, que possam viver as promessas do Senhor para a vida financeira, que possam provar daquilo que o Senhor disse lá no Salmo 81, onde o Senhor falou: se o meu povo tivesse me dado ouvidos, eu faria com que eles comessem do trigo mais fino, o melhor dessa terra. Meu Pai, se o seu povo nessa noite der ouvidos ao Senhor, eu sei que o Senhor fará com que eles provem dessa prosperidade que anunciamos aqui, com base na tua palavra. Gratidão, Senhor, por esse tempo precioso. Continua honrando e abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido. Amém. Apóstolo, obrigado, viu? Nada, um forte abraço para todos. Deus abençoe. Forte abraço. Tchau, tchau.